Dando início à nossa parte prática, onde nós vamos trabalhar primeiramente a terapia manual aplicada ao controle da dor, junto com a liberação miofascial e a massoterapia. Por que eu botei o lip aqui deitado então de barriga para baixo? Porque antes de nós pensarmos em qualquer ação para o ombro, nós temos que pensar quais as estruturas que estão interligadas e que são dependentes para que esse ombro trabalhe de forma efetiva. Posteriormente, a gente tem a musculatura dos romboides, do trapézio, a escápula, não é uma musculatura, mas a gente tem então a escápula. E a escápula, ela é totalmente relacionada aos movimentos do ombro. Então, o ombro, ele é dependente da escápula. Se nós tivermos uma escápula aderida, uma escápula hipomóvel, nós vamos ter uma limitação dos movimentos do ombro. Assim como, se nós tivermos pontos gatilho, se nós tivermos contratura, disfunções musculares nessa região, essas disfunções musculares elas vão causar limitações no ombro, que podem levar a dor e a diversas outros problemas. Primeiramente, eu vou pegar aqui a escápula e vou trabalhar dessa forma. Ó, eu peguei a escápula do lip aqui, ó, e vou avaliar. Ela é uma escápula bem móvel, eu consigo entrar com o meu braço, com a minha mão embaixo, eu consigo trabalhar ela nos diferentes movimentos. Então, crânio caudal, deixa relaxado. Crânio caudal, que é de cima para baixo, lateral, e eu vou trabalhando essa liberação da escápula. Eu posso fazer de 20 a 30 movimentos num plano, eu posso fazer de 20 a 30 movimentos no outro plano, eu posso fazer lateralmente, e assim eu vou trabalhando a liberação desta escápula. Também liberei a escápula, eu preciso trabalhar a liberação deste ombro. Mas, antes de trabalhar a liberação desse ombro, a gente vai trabalhar então essas musculaturas que envolvem a escápula, porque essas musculaturas elas podem estar prendendo essa escápula e eu não consegui realizar essa manipulação que eu acabei de fazer. No caso do lip, ele tem uma escápula muito móvel. O que nós faríamos antes de entrar na escápula? Nós faríamos então primeiro uma palpação. O que é uma palpação? E nesse ponto a gente não utiliza luva, a gente utiliza a nossa mão mesmo para sentir. A gente vai palpar o grande dorsal, vai palpar os romboides aqui, ó, onde a gente encontra vários pontos dolorosos. O trigger point, o ponto gatilho, é um ponto onde há uma necrose, onde há uma falta de irrigação sanguínea. Então, a gente vai encontrar o ponto. Como é que funciona, então, a aplicação do ponto gatilho antes de nós entrarmos na parte da liberação e da massoterapia? Nós encontramos o ponto gatilho, nós faremos uma pressão com a pontinha do dedão, ó. Já observei no rosto do meu paciente que ele tá sentindo, que eu achei o ponto gatilho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar minha mão aqui pela parte anterior do ombro e vou aproximar a origem, inserção aqui do romboide. Provavelmente ele vai sentir a nossa pressão aqui por até 1 minuto. Eu recomendo deixar de 1,5 minutos a 2 minutos. E a gente vai vendo ele, avaliando a expressão facial dele. Passou? E é isso, ó. Então a gente deu essa ativada e vai procurar outros pontos gatilho. É bom aqui no lip, como ele joga basquete, ele tem bastante ponto gatilho. Achei outro ponto gatilho, eu aproximei. Tu não precisa fazer nada, pode relaxar. Ó, eu mesmo traciono o ombro para aproximar aqui. Avalio o rosto dele, espero de 30 segundos, 1 minuto, 1,5 minutos, 2, para eu dar esse estímulo mesmo nesse ponto gatilho. Relaxei lá, vou procurar outros pontos gatilho. Então a gente vai ter aqui muitos pontos. O que eu sempre falo é trabalhar todos esses pontos gatilho,
procurar pontinho por pontinho, bilateralmente, óbvio. A gente sempre vai trabalhar um pouco mais no ombro que o paciente refere dor, mas provavelmente ele vai ter nos dois lados. Então a gente trabalhou esse ponto gatilho, liberou, e essa técnica a gente vai utilizar tanto na parte posterior e depois a gente vai ver na parte anterior e o que a parte anterior pode afetar no ombro. Trabalhamos a parte da terapia manual aplicada ao ponto gatilho e então nós vamos para a parte da massoterapia e da liberação miofascial. Como que a liberação vai ajudar a nós conseguirmos aliviar e resolver a dor desse ombro? A gente já volta. Iniciando a liberação miofascial, o que eu sugiro a vocês? Utilizar um creme, uma pomada, algo que realmente vai te ajudar a deslizar aqui na pele e não ficar com a pele cheia de hematomas. Aqui eu vou usar a Fisioforte, uma pomada altamente conhecida, Fisioforte Sport, baratinha no Mercado Livre, R$10 ou até mais barato. Você vai colocar na sua mão, esfregar uma na outra para não colocar pomada gelada na pessoa, né? E vai espalhar então na área que a gente vai trabalhar, no caso aqui do lip, o lado direito. Eu vou começar com essa técnica onde eu vou ativar essa musculatura dele aqui, ó, com as mãos cruzadas. Eu vou começar bem na linha diagonal da escápula, ir lá no trapézio e levar no grande dorsal. Por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam: ah, posso fazer de luva? Claro que pode, só que a gente perde esse toque com o paciente. Que nem eu tô de relógio aqui, ó. Se eu sentir que o meu relógio está pegando, ou se eu sentir que a minha pulseira está pegando, eu posso tirar. Mas o toque do paciente, ele é fundamental. Se tiver pegando, normalmente eu não tiro o relógio porque não pega no paciente, mas eu vou tirar aqui até para ficar melhor para vocês enxergarem. E vou trabalhar depois então com a manobra no grande dorsal, onde eu vou trazer lá da parte anterior para a parte posterior, trabalhar bem esse grande dorsal, liberar essa musculatura, aumentar a chegada de sangue, causando aí uma liberação. Trabalhei um pouco do grande dorsal, vou trabalhar também o meu trapézio, ó, vindo de anterior para posterior, com apenas deslizamentos. Então essas são manobras de deslizamentos. Depois que eu já trabalhei a minha terapia de ponto gatilho, já trabalhei alguns deslizamentos, eu posso trabalhar algumas técnicas um pouco mais precisas ou mais intensas, como o punho fechado, que eu vou pegar aqui, ó, nessa parte do paravertebral, ó. Cheguei aqui no paravertebral, passei pelo romboide, fui lá em cima, ó. Paravertebral, romboide, saí no trapézio. Paravertebral, romboide, saí lá no trapézio. Então, eu faço aqui o soquinho até para não detonar a minha mão, e vocês podem perceber que durante toda essa parte principal eu quase não usei meus dedos, e sim usei a minha mão. Porque se a gente for fazer 3, 4 sessões de liberação miofascial, onde ficar mão, vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais mão, vai ter muita fadiga para fazer. Então depois que eu dei essa soltada leve, já trabalhei tanto com a técnica de deslizamento como a técnica com o punho cerrado, eu vou fazer um descolamento dessa face, ó. Vocês podem ver que aqui no lip ela é bem descolado, lip que jovem, atleta. Então, se a gente pega pessoas aí mais velhas, ó, fazer um descolamento, saindo bastante pele morta aqui do lip, e chegar na parte final, onde eu vou trabalhar então a parte mais com os meus dedos, ó, tanto com o meu arco da mão, ó, até a borda grande dorsal, até a borda inferior da escápula,
como nessa parte dos romboides, que a gente viu que eles são os principais responsáveis ali por alguns movimentos da escápula, até chegar lá no nosso trapézio, ó. Então eu estou liberando toda essa musculatura para deixar relaxado, então eu chegar na parte de mobilidade da escápula, que nem eu mostrei para vocês antes. Trabalhei toda a parte muscular, eu vou chegar na parte articular, liberando lá a minha escápula. Eu vou fazer os movimentos crânio-caudal, látero-lateral, movimentos de rotação para um lado, para o outro, e também posso pedir para o Lipe trabalhar. Lipe, eu quero que tu feche as duas escápulas pressionando a minha mão. Isso. 1, 2, 3, voltou. Vai de novo. 1, 2, 3, voltou. Vai de novo. Então, depois que eu trabalhar, pode se relaxar. A terapia manual, a mobilidade articular passiva, que é onde eu vou fazer, eu posso trabalhar ativa, dando estímulos para o meu paciente. E a gente já volta com a parte anterior. Iniciando a liberação e o tratamento de ponto gatilho da região anterior. Vocês vão falar, mas você antes fez o lado direito dele, agora é o lado esquerdo. Sim, gente, para que a gente consiga mostrar para vocês, ficar melhor visualmente na câmera. Então, por isso que a gente vai mostrar desse lado. Primeiramente, peitoral, musculatura do peitoral com ponto gatilho, musculatura do peitoral contraturada, ela faz isso aqui, ó. E aí traciona o ombro anteriormente, causando limitação de movimento, causando uma disfunção nessa musculatura. Assim como a região da clavícula. Então a gente precisa liberar essa região do peitoral e a região da clavícula. Começando então com a terapia de ponto gatilho. Eu vou pedir para o Lipe colocar o braço aqui e nós vamos entrar aqui, ó, bem aqui embaixo no peitoral menor dele e dar uma liberada. No que a gente encontrou, a gente vai trazer o braço dele pertinho aqui, ó, já estou vendo na expressão facial dele, pode respirar. Já vendo esse ponto gatilho aqui, ó, no peitoral menor. Vamos, respira, Lipe, respira. Isso, eu sei, mas já vai passar. Então a gente vai segurar lá de 1 minuto e meio a 2 minutos, daqui a pouco já vai passando. A gente ativar esse ponto de isquemia que a gente tem. Gente, eu acho que eu falei necrose na outra aula, não tem nada a ver com necrose, é isquemia, tá? Então a gente tem um ponto de isquemia aqui, a gente dá essa ativada para ter um aporte maior de sangue, para chegar o sangue e liberar esse ponto gatilho. Passou? Vou segurar mais um pouquinho. Passou? Então, liberei esse ponto gatilho e a gente vai ver que no peitoral a gente tem muito ponto gatilho aqui, ó. Mesma coisa, encontrei o ponto gatilho, vou segurar. 1 minuto e meio a 2 minutos. Vou observando a expressão facial do meu aluno, do meu paciente, para liberar então essa musculatura aqui do peitoral. Depois que eu liberei então todos os pontos gatilhos que eu encontrar aqui no peitoral, eu vou trabalhar na região da escápula, da clavícula. Eu vou pedir para ele virar o rosto para cá e eu vou trabalhar bem aqui, ó, nessas inserções. Vou segurar lá, achei um pontinho gatilho, aqui encontrei outro e vou trabalhar. O melhor seria eu estar atrás dele e trabalhar dessa maneira, ó. Porém, para vocês visualizarem melhor, assim, fica bacana, ó. Trabalhei, achei o ponto gatilho, vou segurar aqui de 1 minuto e meio a 2 minutos até liberar, então, toda a parte do peitoral e a parte clavicular. Para depois, então, trabalhar a liberação desse peitoral e dessa clavícula. Como é que eu vou trabalhar a liberação desse peitoral? Vou começar com um deslizamento, que eu vou até já pegando um pouco da região do deltoide. Eu posso trabalhar lá mais internamente. Ó, vocês podem ver que eu mal utilizo os meus dedos. Eu trabalho muito a região da palma da mão, a minha região lateral, tanto na parte mais lateral do peitoral, quanto na parte mais medial. Justamente para a gente não ficar aí cheio de dor nos dedos depois, ó. Ó, aqui que eu vou usar o meu dedão.
para dar uma soltada nessa musculatura do peitoral. Já na região clavicular, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar bem mais suave, a gente vai trabalhar só com 2 dedos, trabalhando essa liberação, tanto na parte interna quanto na parte externa da clavícula. Ó, trabalhar bem essa liberação aqui do peitoral e da porção clavicular. Depois que a gente trabalhou então essas 2 porções, a gente vai pensar então no nosso ombro, que é o nosso maior objetivo. O que a gente fez até agora então? Nós liberamos musculatura posterior, articulação posterior. Liberamos musculatura anterior, trabalhamos já também a porção próxima à clavícula, que a grande maioria das pessoas esquecem. E agora então a gente vai trabalhar essa liberação de deltoide, anterior e posterior. Depois que a gente trabalhar a liberação anterior e posterior, a Fê vai trazer então a aula dela sobre dry needling, ou agulhamento seco. Deltoide anterior, eu gosto de trabalhar ele bem na sua porção, aqui eu gosto de usar o dedão, ou mesmo a palma da mão, para liberar bem. Como normalmente é uma musculatura menor, a gente consegue liberar bem com a palma da mão ou somente com o dedão. Ah, Ramiro, posso trabalhar ponto gatilho também no deltoide? Claro que pode. Normalmente a gente acha menos e ele traz muita dor quando a gente acha um pontinho gatilho aqui, ó. Achei o pontinho gatilho, aproximei. Vou esperar o lip aqui então passar um pouquinho, 1 minuto e meio a 2. E relaxei. Depois que eu trabalhei então todas essas ferramentas de liberação miofascial, de terapia manual aplicada ao controle da dor, massoterapia, e agora vocês vão ver a aula da Fê, onde ela vai abordar o agulhamento seco, o dry needling, para depois nós irmos para a parte final, onde a gente vai colocar o floss bend e também trabalhar a mobilidade articular deste ombro.